Olá, meu nome é Adriana Moura, eu sou professora de histologia e vou apresentar para vocês um pouco sobre o tecido adiposo. Para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado, muito importante para a homeostase energética. A principal célula desse tecido é o adipócito. E essa célula armazena energia na forma de triglicerídeos dentro de gotículas lipídicas no seu citoplasma. Existem dois tipos de tecido adiposo. Vamos falar agora do tecido adiposo branco ou unilocular. Ele tem algumas funções. 1. Isolamento térmico. Por quê? Porque diminui a velocidade de perda de calor. 2. Dará forma ao contorno do corpo feminino diferente do masculino, porque se localiza em regiões como nádegas, coxas e também na mama. 3. Fornece lipídios e energia na produção do leite. 4. Preenche espaços, como por exemplo no mesentério, espaços retroperitoneais. E por último, forma um coxim, ou seja, protege algumas áreas, como por exemplo na região interna de órbita, região de palma de mão, planta de pé, região de pericárdio visceral. O tecido adiposo, ele também é capaz de secretar algumas substâncias que são de forma genérica chamadas de adipocinas, e essas incluem hormônios, fatores de crescimento e citocina. Cabe aqui citar a leptina e a resistina. A leptina trabalha na regulação do apetite e no gasto energético, enquanto que a resistina atua no aumento da resistência da insulina, dentre outras funções. Com relação à origem embriológica, o tecido adiposo branco é derivado de células mesenquimatosas e é necessário a presença desse fator de crescimento, aqui apontado pela seta rosa. Em seguida, existe a formação de lipoblastos em estágios iniciais, que vão evoluindo até a formação de lipoblastos cada vez mais maduros, com a formação de pequenas gotículas lipídicas no seu citoplasma. Essas gotículas coalescem para a formação de uma gotícula única e, posteriormente, o núcleo vai ficar achatado em região excêntrica. O adipócito maduro, portanto, caracteriza-se pela presença de uma grande gotícula lipídica no seu citoplasma, de um núcleo bem achatado em região excêntrica. A regulação desse tecido adiposo, ele se dá tanto por ação hormonal quanto por ação neural. O tecido adiposo pardo ou multilocular, ele é abundante nos recém-nascidos e também nas crianças pequenas. É muito comum também em animais que hibernam. É um tecido termogênico, ou seja, existe ali a produção de calor. As mitocôndrias presentes no citoplasma, ao invés de produzirem ATP, elas estão especializadas na produção de calor. Esse tecido, histologicamente, apresenta inúmeras gotículas lipídicas no seu citoplasma. É possível observar o núcleo excêntrico, no entanto, esses núcleos não estão achatados e essas células são menores do que no tecido adiposo branco. Sua origem embriológica também difere do tecido adiposo unilocular, uma vez que são derivadas de diferentes células mesenquimatosas e também sofrem ação de fatores de crescimento distintos. Esse tecido adiposo normalmente não está em grande quantidade no tecido adulto, mas pode ser encontrado em algumas regiões, como por exemplo na região cervical posterior, entre as escápulas. No recém-nascido, ele já está em uma grande quantidade de regiões, como externo, região abdominal, região cervical e entre as escápulas também. Então, pessoal, bons estudos. Esse foi um resumo de tecido adiposo. E para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal.